Eu, inclusive, já vou compartilhar e vou botar lá no grupo também. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para ver se eu consigo. Mesma tela que eu estou utilizando. Consigo. Eu vou recomendar demais. Eu sei que está dando tela infinita, mas é só para mostrar aqui no canto direito para vocês aqui. Vocês estão vendo que tudo que eu estou falando está sendo transcrito através de está sendo transcrito através de uma ferramenta de inteligência artificial chamada Tactic. Ferramenta extraordinária que eu tenho utilizado aqui bastante. Essa ferramenta faz a transcrição em tempo real e depois ela utiliza a tecnologia da OpenAI, que é do próprio ChatGPT, para você fazer o que você quiser com a transcrição. Então você pode fazer o seguinte: olha, me dá um breve resumo do que foi tratado, dos principais tópicos da reunião. Ela vai te dar instantes. Me fala quais foram as próximas ações que cada uma das partes da reunião vão precisar tomar baseado na reunião. Ele vai dar todos os tópicos. Faça para mim uma ata da reunião e encaminhe um e-mail para cada um dos participantes da reunião. Fenomenal a ferramenta para a gente que é advogado e faz reuniões online com clientes, é perfeita. Ela é para até 10 reuniões, e depois você paga coisa de R$ 40 por mês, mas vale a pena fazer o teste, se fizer sentido para vocês. Vou compartilhar lá no grupo ela também. Fenômeno a ferramenta, fenômeno. Vamos lá. Então, vamos lá, rapaz, vem mais gente do que eu imaginava hoje aqui, que coisa boa. Tá uma turma boa aqui. Lincoln está produzindo os conteúdos, cara, top das galáxias aí, hein, cara. Tá mandando bem. Cristiano, massa. Eros, meu amigo, é um prazer estar com você aqui sempre, cara. Oh, que bom, prazer meu. Sua participação. O Fernandão também aí. Ó, Dona Bianca entrando, Fabrício, Nelson, cara, feliz demais aqui de estar compartilhando e a gente está fortalecendo essa comunidade aqui. Vamos lá, vamos bater um papo aqui agora, então, sobre essas ferramentas. Por que, então, que eu sugeri esse tema para a gente poder começar a nossa reunião aqui? Primeiro ponto, que eu recomendo muito a gente produzir conteúdo técnico e publicar artigos jurídicos, porque isso vai aumentando a nossa autoridade. Então, depois, para você poder fazer oferta de serviço para clientes de qualquer natureza, no mundo real ou no mundo digital, você incluir no portfólio artigos, isso aumenta demais o nosso SEO nas buscas de Google, por exemplo. Então, quando você coloca lá Cleilton Mendes ou qualquer outra coisa assim, já começa a aparecer as referências dos artigos. Boa noite, dona Bianca, tudo bem? Beleza. Então, eu gosto muito disso. E segundo ponto é, como eu comecei dizendo para vocês, essa aula também ela vai ser relevante, porque com base nela, vocês também vão pegar a manha de como configurar os GPTs e quantos GPTs vocês quiserem para tarefas específicas, personalíssimas aí para o cotidiano de vocês, tá? Bora lá, ó. Deixa eu começar aqui compartilhando algumas telas aqui com vocês. Pronto. Compartilhando aqui a tela do ChatGPT. Esse daqui é o robô que eu utilizo, e eu vou botar, já está lá no grupo, mas eu vou colocar mais uma vez, é o robô que eu utilizo para poder fazer os artigos jurídicos. Eu me comprometi, depois que criei ele, a publicar um artigo por mês em algum portal de grande relevância do país, e tenho conseguido fazer isso desde novembro. Então, publiquei na Conjure no J um artigo em novembro, publiquei no J Conjure e Migalhas em dezembro, publiquei Conjur janeiro, estou publicando Conjur J e Migalhas de novo agora em fevereiro, tudo falando sobre inteligência artificial, e os artigos estão ficando altamente personalizados mesmo, ou seja, ao ponto não sei se vocês já tentaram enviar ou submeter algum artigo desse para algum desses portais, mas o crivo deles de filtragem é absurdo. É absurdo. Chega a tomar raiva e falar, não vou mandar uma porra nenhuma para ninguém, não, porque, pô, o artigo ficou lindo, os caras não publicam e agora então está ajudando bastante. Então vamos lá, ó.
E aí, de novo, gente, a gente sempre está aqui num bate-papo. Quem quiser abrir o microfone para falar alguma coisa, vamos lá. Vamos lá, o Writing, como é que eu configurei ele? Primeiro, lembrando como quando a gente quiser criar algum GPT. Para quem tem a versão paga, vai aparecer essa opção aqui, Explore GPTs, e aí você clica nela e manda criar. E aqui você configura o seu GPT com o nome e da forma que você quiser. Tá? Então eu criei aqui o Writing, vamos nele. Como é que eu configurei ele? A configuração do Writing está o seguinte, olha, ele é um redator especializado em artigos jurídicos. Então, as instruções que eu dei para o Wright, você tem que estar ciente que sua principal missão é auxiliar no desenvolvimento de artigos relevantes, densos, intrigantes, envolventes e que serão publicados em portais e sites jurídicos relevantes a fim de que os temas que iremos abordar nesses artigos levem a reflexões e debates sociais jurídicos necessários. Estou dizendo qual é o público-alvo que a gente vai utilizar até para poder entender qual vai ser o estilo de linguagem, né? As áreas de atuação, que basicamente eu vou escrever os artigos, o estilo da comunicação, claro, direto, e com uso estratégico de PNL, para melhor conexão com o leitor, comportamento do writing. E aqui é bom você colocar esses tópicos de comportamento para ele poder saber que, a depender do comando que você der, ele precisa ir na internet para poder pesquisar, revisar e etc. Então, a estrutura dos artigos, ele tem que estruturar os artigos com uma introdução clara, desenvolvimento lógico e conclusão concisa. Utilizar títulos e subtítulos eficazes para facilitar a leitura. Análise e argumentação, fornecer análises críticas sobre tópicos, usando argumentos bem fundamentados e referenciando casos e exemplos relevantes. Linguagem e terminologia. Utilizar uma linguagem jurídica precisa, mas acessível, evitando jargões desnecessários. Adaptar o nível de complexidade conforme o público-alvo, que ele já sabe que são de advogados, pessoal, operadores de direitos. Incorporação de tecnologia em negócios, integrar discussões sobre tecnologia, especialmente inteligência artificial e suas implicações. Usar técnicas de PNL e revisar e se aperfeiçoar. A OpenAI, ela tem um blog da qual ela faz diversas lérias frequentes, dizendo qual é a melhor forma de você se comunicar com a ferramenta e quais são as melhores instruções para dar. Então, é baseado nesse compilado que eu acabo criando as instruções para os GPTs. O que o Writing deve fazer? Isso aqui, cada vez mais, a gente está precisando colocar, porque a ferramenta, se vocês pesquisarem, ChatGPT está com preguiça. Está começando a acontecer com frequência, porque a ferramenta, a inteligência artificial, ela é tão impressionante que ela está modulando o comportamento humano preguiçoso, ou seja, tem muito usuário que está utilizando ela de forma preguiçosa e aí ela está começando a se comportar de forma preguiçosa também. Então, de novo, é também uma própria recomendação do blog da OpenAI sobre o assunto. Então, eu estou colocando aqui para não entregar o conteúdo, deve evitar entregar o conteúdo com preguiça, de forma óbvia, previsível, pouco envolvente, sem atratividade ou que desperte o interesse do leitor na continuidade da leitura. Também não pode se recusar a desenvolver artigos ou prosseguir nos comandos de desenvolvimento dos artigos, salvo na estrita hipótese dos pedidos violarem as políticas da OpenAI. Tem muita gente reclamando que está dando comandos para os GPTs em geral e aí ele tem uma hora que empaca igual um burro, dizendo não posso fazer isso. Não, mas não posso fazer e não avança. Não avança. Não repetir conteúdos, evitar repetições necessárias, não ignorar normas jurídicas, evitar desatualização. Como estrutura, utilizar os seguintes parâmetros. Então, a gente já passou todos os parâmetros aqui. Então, vocês percebam de novo, ó, quanto mais a gente contextualiza com aquilo que a gente quer, melhor a ferramenta fica. O que às vezes eu recomendo? Ó? Por exemplo, se eu quiser fazer um robô para desse mesmo para artigo jurídico, eu posso, e é o que eu fiz, você pode pegar vários artigos jurídicos dos quais você gostou muito da linguagem, você gostou muito da estrutura, você gostou muito do envolvimento do artigo e fazer isso aqui, ó. Eu vou compartilhar de novo.
você pode fazer o upload do arquivo e aí colocar lá no tópico do documento, do arquivo que você está anexando, dizendo GPT, write, o nome que você der. Aqui, ó, tá aqui o anexo que eu coloquei para ele, que é um compilado de alguns artigos que eu achei interessante, inclusive aqueles que eu também já tinha publicado, para que ele entenda a minha linguagem, como é que é o meu perfil, como é que eu escrevo. Manda aí, Lincoln. Boa noite, pessoal. O formato desse arquivo para upload, tanto faz ser doc, ser PDF? Tanto faz, meu querido, exatamente, tanto faz. Você pode botar em doc ou em PDF. Eu gosto de botar ele em doc, porque às vezes eu baixo ele de novo, faço alguma modificação e subo novamente. Entendeu? Beleza. Tá? Então, e aí no começo dele, você só coloca writing, esse é o arquivo que você terá como base para poder seguir as instruções pelo qual você foi programado. Acabou. Tá? Então, vamos lá. Então, bem configurado o seu GPT, e aí como a gente está aqui focado para a construção de artigos, a gente pode começar aqui fazendo o seguinte, olha. Tá bom, Cleuta, aí agora eu vou escrever um artigo sobre o quê? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vou privilegiar o Eros, que está sempre aqui. Sua área, fala aí, Eros, sobre uma área aí que a gente possa produzir algum conteúdo. Pode ser a possibilidade de quem tem mais de 70 anos escolher o regime de bens. Legal, pronto. Então vamos lá. Como o Wright entende bem de direito, a gente vai poder fazer isso aqui com ele, ó. Tá, deixa eu explicar para vocês esse comando que eu estou dando para ele aqui. De novo, vocês vão lembrar que eu sempre reforço muito isso. Se você já pede de cara o que você quer para a ferramenta, não costuma sair bom. Então, você fala, desenvolva para mim um artigo sobre o regime de bens do casamento de pessoas acima de 70 anos. Genérico vai sair. Então, eu começo fazendo mesmo um brainstorm com ele. Por quê? Porque ele vai se contextualizando e vai criando, e a gente vai gerando um monte de informação. E no que a inteligência artificial tem de mais extraordinário? É justamente poder fazer uma análise, até mesmo estratégica, de um grande volume de dados. Então, como aqui a gente vai começar a contextualizá-lo, quanto mais contexto a gente tiver, melhor, e eu vou cruzar algumas ferramentas aqui também para vocês verem. Eu ainda dei a sorte de que em todas essas lives as ferramentas ainda não falharam, né? Mas tá bom. E aí eu acabo fazendo ao vivo em vez de fazer pronto e trazer, mas eu gosto mesmo de até mesmo se houver erros, a gente poder debater sobre eles. Vamos lá. Então, ok. Ele já está começando a se contextualizar sobre o artigo. O que eu gosto de fazer, Eros? Eu imagino que devam ter saído notícias relevantes sobre o tema recentemente sobre o assunto, certo? Sim, teve uma decisão do STF. Falando sobre o regime de bens acima de 70 anos. O Código Civil falava que era o regime da separação obrigatória, e aí o STF decidiu que isso violava ali a dignidade. Quem tem acima de 70 anos não está
incapaz. Ótimo. Ó, beleza. Então, o que eu já vou fazer aqui? Ó? Eu paro o writing, provisoriamente, e vou por Perplexity. O Perplexity, vocês vão se lembrar que eu disse que eu gosto muito dessa ferramenta para poder coletar informações em tempo real. Ela é uma das melhores e a mais confiável, porque ela, inclusive, te dá as fontes. O Gemini, horroroso por enquanto ainda. O antigo Bard, que agora se chamou Gemini. Mudaram o nome, mas não corrigiram as falhas. Então, vamos lá. Então, estou pedindo ao Perplexity para poder me entregar informações sobre notícias sobre o posicionamento recente do STF sobre o regime de bens de casamento para pessoas acima de 70 anos. É isso, Edson? É isso. Eu pensei aqui, será que teria como a gente descobrir quantas pessoas casaram depois de 70 anos? É possível. Então, ó, já segura a informação para a gente poder levantar aí. Vamos tentar levantar ela. Ô, Cleilton, desculpa a Manda. pergunta se já foi dito. Essa ferramenta é paga que você está usando agora? Perplexity, ele também é gratuito para uso por 30 dias. Depois, ela continua extremamente usável, ela só não vai dar, Bianca, essas outras opções aqui, que é o Copilot dela, que ela te dá as fontes, te dá, por exemplo, os vídeos sobre o assunto e tal, mas ela mantém o mesmo grau de confiabilidade, o mesmo, tá? E Então, o que ela não vai para te dar, provavelmente, é isso aqui, descrição porque informações recentes, ela capta. isso aí. Porque o legal dela é, por exemplo, ChatGPT você pergunta como fazer uma receita de bolo, ele vai te dar. O Perplex, ele te dá como fazer receita de bolo e te dá os melhores vídeos do YouTube, os vídeos mais bombados do YouTube sobre como fazer esse bolo de cenoura, entendeu? Então, a vantagem dela é essa. Então, olha, o Eros, tá aqui, ele já deu uma resposta bacana. O Supremo Tribunal recentemente tomou uma decisão sobre o regime de bens de casamento envolvendo pessoas acima de 70 anos. Anteriormente, o regime estabelecia que era obrigatório o regime da separação de bens. Está correto a decisão. E como ela está treinada, olha aqui, para profissionais do direito como você, Cleilton, essa atualização é crucial, porque impacta, né? Enfim, tá bom. Então, deixa eu. Cleiton, só um parênteses bem rapidinho. Pode fazer, pode falar. Vendo você pesquisar aí, bate Uhum. muito com o que eu estava lendo, que assim, com o tempo vai diminuir o uso do Google como buscador de informações. As pessoas mais velhas vão buscar aí, nós somos os mais velhos, e os mais novos no TikTok. Perfeito. E aí, o Google, não sei nem o futuro de Google Ads, né? Que é uma mina de dinheiro, mas esse sistema de busca em si vai mudar. Quem diria que a gente ia ver as pessoas pararem de procurar as coisas no Google, né? De googar as coisas. Cara, é um parênteses importante que a gente está fazendo aqui antes de ir, porque esse vai ser o tópico da próxima aula, que a gente vai falar sobre como utilizar IAs para que a gente possa fazer tráfego pago e campanhas de alta conversão utilizando IAs. Eu acho que vai ser uma aula muito, muito bacana para todo mundo aqui. Google Ads eu não faço mais. Eu não tenho feito cada vez menos, porque cada vez menos as pessoas têm ido mesmo pesquisar, principalmente serviços de advocacia, pelo que eu tenho percebido e medido, via Google. E, assim, as IAs estão poluindo demais o conteúdo do Google. Porque o Google, qual é o grande macete do Google? Ele faz o ranqueamento pela quantidade de informações e páginas que tem. Com IAs, geral, tem gente produzindo, assim, uma empresa tem 50 blogs produzindo exatamente o mesmo conteúdo e aí estão poluindo demais a informação. Mas, enfim. Pô, mas dá um teaser aí, você faz o tráfego pago no uso Google, você tá usando o quê? Cara, o Meta, eu Tá. uso muito, para a gente aqui eu converto muito mais com anúncios no Meta, Instagram e Facebook, mais ainda com vídeos e mais ainda entendendo o público-alvo com essas ferramentas. Muito mais, entendeu?
Vamos lá. Para registro de marcas, que é uma exceção que a gente ainda utiliza o Google Ads. Vamos lá. Aí o que eu faço? Aí eu vou pegar essa informação, que é atual, segura, confiável e está correta. Então, para quem está escrevendo o artigo, não entendo muito pouco de família, tá, Elis? Então, estou confiando aqui e seguindo com você. Estou julgando ela como correta, e aí eu vou voltar lá para o Write. Vou colar aqui, ó, Write. Eu vou colar. Estou botando nela aqui. Limpar um pouquinho aqui. Tirar a parte do Cleilton. Vamos ver que ela já vai começar a me dar alguns insights aqui, ó. Então, eu estou botando a notícia aqui para ele, já contextualizando. E aí ele não está só confiando nisso, como ele também está indo já na internet para poder fazer a pesquisa. Porque eu dei para ele a instrução de que ele precisa, a depender do caso, confirmar e validar as informações para ser preciso. Ele está fazendo o mesmo. Você não está compartilhando com a gente. Ah, peraí, perdão, peraí. Opa. Boa, Bianca. Ó, eu botei no Write, copiei e colei no Write a notícia, o compilado da informação que a gente pegou lá do Perplexity, e na hora que eu fiz isso, é porque eu não estava compartilhando, ele foi na internet para poder pesquisar, e já estava começando a criar um artigo. Eu já paro, até para também não consumir meus tokens, porque eu não quero ainda que ele crie nada. Fala, right, ainda não crie nada. O que quero de você no momento? Aí aqui a gente precisa também entender, Eros, para quem vai ser o público-alvo. Então, aqui eu poderia pensar em um informativo, alguma coisa para os meus clientes, ou vou publicar alguma coisa na conjunta, então o público-alvo vai ser os advogados. Então, eu vou pedir para ele o seguinte: olha, antes dele produzir, o que eu estou pedindo para ele é como é que você está aí, e conversa com um humano, como é que você imagina a estrutura? Deixa eu ver como é que ele desenha a estrutura desse artigo. Vamos lá. Você está fazendo igual os professores pedem no TCC. Primeiro dá os títulos, depois você escreve tópico por tópico. É isso, Bianca. Então, assim, não tô inventando nada ou tendo nenhuma ideia extraordinária. A gente está pegando. E aí, de novo, quanto maior o repertório a gente tem, mais melhor sai a entrega da ferramenta. Né? Vamos lá. Vamos ver como é que Wright vai imaginar a estrutura desse artigo. Não sou especialista em direito de família, não, Eros, mas está fazendo muito sentido para mim aqui a estrutura. Tá fazendo, tá bem organizado. Uhum. Então, o que ele está sugerindo aqui? Ó? Ele está dando um título que eu posso ir debatendo com ele também sobre o título para poder mudar, enfim, para ficar mais envolvente, mais atrativo, mais impactante, menos apelativo, mais técnico. Aí você, só lembrando mesmo aí todo o contexto também do que a gente já vem conversando. Mas você pode, tópico por tópico, ir aprimorando e colocando o seu estilo. Né? Então, ele está dizendo, olha, na introdução, eu recomendo fazer uma contextualização de direito da família e evolução, apresentar a antiga regra do Código Civil, que impunha o regime de separação total de bens para pessoas de 70 anos, fazer a questão da introdução da mudança trazida pela decisão do STF,
Desenvolvimento, tratar sobre a decisão, detalhar, incluir os argumentos e fundamentos, comparação entre a antiga e a nova abordagem, os impactos que vão ter no direito de família, analisar os efeitos dessa decisão para o direito de família como um todo, discutir como essa mudança reflete uma visão mais moderna nas relações familiares, implicações para o planejamento patrimonial, perspectivas futuras e depois ir para a conclusão, citação e referência. Me parece uma boa estrutura, Eros, mas a gente também poderia ir aqui colocando, então eu poderia, se a gente quisesse, quando eu vou fazer artigos e os meus acabam envolvendo muita questão de novidade, com IA, então tem muita coisa nova, eu acabo ou voltando no Perplexo ou pedindo a ele mesmo, como ele faz pesquisa na internet, trazer exemplos de situações atuais. Então, o último artigo que eu escrevi foi sobre a necessidade de se regulamentar o uso daquele Apple Vision Pro ou de óculos de dispositivo de realidade virtual em ambientes públicos. Porque a gente viu muita gente maluca dirigindo já com aquele trem. Depois eu vou compartilhar os vídeos do pessoal fazendo isso. Atravessando a rua e parando no meio da rua e fazendo metrô e etc. E aí o argumento que eu quis utilizar no artigo foi de que, como essas ferramentas têm GPS, têm geolocalização, quando esses dispositivos estiverem dentro de um carro, é possível identificar, ela teria que parar de funcionar. Quando estivesse dentro de um ambiente público, ou seja, atravessando rua, ela teria que parar de funcionar para não dá para confiar na consciência do usuário. A ferramenta que precisaria parar. Aí eu pedi a ela para poder trazer exemplos, vídeos, etc., para poder subsidiar o artigo. Então, aqui, a gente poderia, caso queira, mas como a gente está fazendo um exemplo rápido, aprimorar ainda mais o artigo, pedindo a ele para trazer, antes de começar a escrever, trazer as últimas notícias, as últimas informações, vídeos famosos que podem ser impactados por decisões como essa, né? Enfim, então trazer diversos assuntos assim para poder enriquecer o artigo. Pô, famosos, aí você pegou no ponto, que é para realmente é diferente. Ou tem como perguntar quantas pessoas no Brasil se casaram acima de 70 anos ou dos famosos? Tem. Ele só vai conseguir trazer essa informação se essa informação estiver em alguma base de dados. Eu não creio que ela esteja. A gente talvez consiga, porque o que basicamente, aonde eu vejo que ela vai pesquisar esse tipo de informação? No CNJ. Porque o CNJ tem o registro tanto judicial quanto extrajudicial, porque os cartórios precisam encaminhar, da quantidade de divórcios ou de casamento, inclusive por regime, dessas pessoas, entendeu? Então, a gente pode, por exemplo, aqui sim eu posso utilizar o Gemini. Quer ver? Vamos aqui. Nesse aqui já dá para usar o Gemini. Eu vi aqui quem dá a idade do casamento é o IBGE, mas aí ele dá, acho que média só. Vamos ver o que ele vai fazer aqui com a gente. O IBGE, olha, tá confiável a informação. Pegou do IBGE, realmente. IBGE e CNJ, perfeito. São as duas fontes das quais ele deveria pegar. Então, ele está dizendo, o IBGE publica anualmente, só que não está discriminando por regime de bens. Disponibiliza, mas também não está dando por regime de bens. Cresceu 30%, estima-se que entre os casamentos e separação... aqui já está... Aí ele deu uma pirada, né? Olha o Gemini, olha o Gemini. Deixa eu ver de onde ele tirou essa fonte. Ele alucina total. Mas mesmo ele falando que não tem, que o IBGE não tá, já é um caminho, você sabe? É um caminho, não perfeito. Não vou conseguir saber essa informação, estou no escuro.
Aí você escolhe se quer continuar ou vai para outro tema. Perfeito. Deixa eu ver pelo Perplexity aqui. Peraí, deixa eu compartilhar o Perplexity aqui. Fazer. Mas pelo menos vocês estão pegando a mãe e a sequência do que é recomendável a gente fazer. Lá. Porque artigo com dados, e principalmente dados atuais, ajuda bastante. Deixa eu compartilhar de novo. Perplexity. Também não vai ter o dado. Enfim, então vai tá no escuro, é uma informação que não dá para colocar no artigo. Vamos lá. Beleza, deixa eu avançar então com o chat GPT, só para vocês poderem ir entendendo as ideias. Aí aqui, de novo, ele me deu uma boa estrutura. Se eu mando write, então desenvolva para mim um artigo. Pode até ficar bom, mas vai ficar muito pequeno, porque ele vai ficar, a ferramenta fica tentando entregar o mínimo possível para não ficar consumindo os tokens e não ficar consumindo toda a inteligência deles, porque ela processa por quantidade de tokens. Então, vamos lá. Aí eu peço ele para começar pela introdução, e também na introdução eu parametrizo com ele quantas palavras ou quantos caracteres eu quero que tenha a introdução. Porque, de novo, pode sair muito aleatório e a quantidade pode sair pequena ou grande demais, enfim. Então, se vocês entrarem nos portais aí desses grandes sites, Conjur, Jota, etc., cada um deles tem uma quantidade máxima de caracteres em que o artigo tem que ter. A Conjur, por exemplo, é até 10.000 caracteres máximo que você pode. 10.000 caracteres vai dar, sei lá, 3.000, 4.000 palavras, algo assim. Então, pela quantidade de estrutura, você fala. Então, a minha introdução tem que ter... Ele me deu aqui 10 tópicos, então eu preciso botar 1.000 caracteres por cada parte. Eu vou botar 500 caracteres na introdução, 2.000 aqui, você vai fazendo sua matemática. Você vê, né, Cleuton? Eu achei o IBGE tem a informação por idade. Ah, que massa, olha aí, ó. Mas é muito pequeno. Em 2021, foram 24 pessoas. E a separação obrigatória? Não, que casaram, e ainda 65 mais. Olha só, pouca gente ainda, cara, no Brasil inteiro. Segundo, ele separa entre homem e mulher, mas tem ali por... Aí, Oi? Tá esquisito isso aí. Será? Só isso? Eu vou até colocar aqui no No chat, depois quem se interessar. Aqui eu vou também fazer mais um parâmetro de marketing para a gente. E que às vezes eu vejo muitos colegas errarem. Tem temas que vale a pena a gente falar para posicionamento e aumento de autoridade, mas não que eles vá trazer clientes para a gente. Então, por exemplo, em direito de família, você tratar sobre contrato de namoro. Cara, é um tema legal, é curioso, dá para você abordar um monte de coisa bacana. Quantos clientes vai fechar te procurando que quer fazer um contrato de namoro? Zero. Esquece, não vai acontecer. Não vai. Então, a gente sempre precisa também pensar para qual estratégia eu estou usando o quê. Essa daqui, o artigo é interessantíssimo.
pode trazer clientes para o Aero a publicação desse artigo? Poucos, pelos dados que estão sendo informados. Mas o posicionamento e o assunto é extremamente interessante. O timing é bom para poder utilizá-lo, enfim. Então, a gente sempre precisa ter essa consciência sobre o que explorar. Então, eu vou pedir ele para poder desenvolver para mim com 500 caracteres. Então, ele está botando aqui, ó, na evolução do direito de família, a autonomia e a liberdade se destacam como pilares fundamentais. Uma decisão recente do STF reflete essa tendência ao abolir obrigatoriamente a obrigatoriedade do regime de separação total de bens para pessoas acima de 70 anos, permitindo escolher livremente o regime de bens em seus casamentos. Esse avanço jurídico não só honra os princípios de igualdade e não discriminação, mas reconhece a capacidade e o direito de todos ao planejamento pessoal, patrimonial, independente da idade. Obviamente, eu não vou escrever todo o artigo com vocês aqui, mas eu vou avançar em mais alguns pontos para vocês entenderem o que é possível melhorar. Primeiro ponto, a escrita me agrada. E me agrada por quê? Porque ele está pegando como base artigos meus e de outras pessoas, das quais o tipo de comunicação me agrada e está desenvolvendo nessa linha. Se eu achei que a introdução está pouca, eu não peço a ele para reescrever com 1000 caracteres. Não vai ficar bom. Eu peço, eu continuo. Então, vamos acrescentar mais X e o que eu quero acrescentar. Então, eu venho aqui, falo, gostei. Se eu gostei, se eu não gostei, de novo, eu vou dizendo o que eu não gostei, o que eu queria demais dela para reescrever. Então, o que eu estou dizendo para ele aqui? Eu gostei, a gente avança ainda na introdução, fazendo um breve apanhado, um gancho, mas ele não pode ser óbvio, do que vai ser abordado no artigo para que o leitor mantenha o interesse de permanecer na leitura. Pensa em mais 400 caracteres. Vamos ver? Tá metendo bronca. O artigo vai explorar a decisão do STF em profundidade, analisando os impactos, as implicações para o planejamento patrimonial de idosos e o que significa para a advocacia na área. Bacana, então ele está falando para os dois públicos. Ao desvendar as nuances dessa mudança, a gente oferece insights sobre como essa decisão sinaliza uma evolução nas normas que regem a nossas vidas familiares e patrimoniais, abrindo caminho para uma discussão mais ampla sobre autonomia, direito, igualdade e terceira idade. Também continua muito interessante para mim, Eros. Não estou na área de família, mas entende que dá para a gente ir avançando bem. Vamos lá. Aí lembrando também, ao final do artigo, você pode, baseado em todo o artigo que foi desenvolvido, você acredita que o título deve permanecer o mesmo, ou você me daria mais 5 sugestões de títulos para esse artigo? Vai sair, e aí vai sair ainda mais coeso com o que está sendo desenvolvido. Deixa eu ver, então, com a estrutura. Então, aqui, já temos aqui uma boa introdução, ele já deu uma sugestão de título, e aí eu vou seguindo a estrutura. Aí, daqui para frente, é só você seguindo a estrutura. Deixa eu só ver aqui, peraí. Ele seguiu.
Espera aí. Ó, como ele me deu uma boa sugestão aqui de fazer uma contextualização sobre direito de família e evolução, deixa eu pedir a ele o seguinte. Ó, como ele tinha sugerido lá e eu gostei, para fazer uma breve contextualização sobre direito de família, eu estou dizendo o porquê que eu achei interessante para ele desenvolver nessa linha. Ó. Então a gente mantém como está, ou seja, ele não precisa reescrever e acrescentar isso, porque senão ele vai ter dificuldade, mas como sugeriu que na introdução fizéssemos uma abordagem sobre uma breve contextualização sobre o direito de família e a sua evolução, eu penso que é um ponto que, de fato, vale a pena a gente desenvolver. O direito, especialmente de família, é um dos que mais sofrem transformações, e trazer esse aspecto já na introdução seria interessante. Vamos pensar em 2 parágrafos sobre. Ele vai lá. Ó, ficou bem mais robusta, Edson. Bem mais robusta, e com a gente Ficou trazendo, mesmo. principalmente a introdução, quando a gente fala de aspecto evolutivo, ainda mais direito de família, que realmente sofre muita transformação, para mim ficou lindo, entendeu? Então, dá para a gente evoluindo bastante. Bom, o que eu vou passar de adicional para vocês aqui como recomendação, que eu uso muito como artigo, que no seu caso aqui eu faria, ó. Só pegando a estrutura, igual aqui, ó, no desenvolvimento ele falou sobre a decisão da STF, detalhamento da decisão, incluindo argumentos e fundamentos, comparação entre a antiga e a nova abordagem. De novo, aqui eu já não ia mandar desenvolver direto, não. Aqui o que potencialmente eu faria? A decisão é pública, eu baixaria a decisão do STF, subiria aqui dentro desse próprio chat, para que ele pudesse se contextualizar sobre os principais argumentos e, a depender do caso, deixar ela mais técnica, e pedir a ele para poder detalhar a decisão conforme aí você diz qual é o seu pensamento que você tem sobre isso. Então, ele vai fazer ainda mais acurado, não mais só baseado nas notícias, mas baseado na fonte que gerou a informação. Entendeu? Então, dá para fazer isso. E a comparação entre a antiga e a nova abordagem, eu peço a ele para como é que era a antiga abordagem, eu posso fazer perguntas para ele dizendo qual era qual era a teleologia da lei em relação, qual era o pensamento do legislador em relação a essa questão de se estabelecer esse regime obrigatório, e com toda certeza ele vai trazer lá aquela ideia ultrapassada de que uma pessoa de 70 anos, talvez, uma novinha, talvez tivesse interesse nos bens da pessoa, e essa decisão agora está mais moderna porque
seja lá o que for, tudo é uma troca. Se o velhote, se a novinha está interessada nos bens do velhote, o velhote está interessado na jovialidade e na beleza da novinha. Qual dessas trocas é mais justa ou injusta? Quem é capaz de dizer, quem é capaz de dizer se eu não tenho autonomia de vontade para poder querer pagar esse preço? Entende? Então, dá para sair um artigo fodarástico aqui, realmente. E aí, sempre contextualizando. O que eu queria passar para vocês aqui como ideia básica? 1, configurar os GPTs. 2, ir trazendo contexto e fazendo perguntas inteligentes, desenvolver por etapas e, principalmente, subsidiando ela de informações atuais que a gente pode ir pegando em outras ferramentas, como o Perplexity, o Gemini só me comprova que não vale a pena poder consultar, ou mesmo em buscas de internet para a gente poder fazer isso. Se você sobe, como os artigos são técnicos, se você sobe algumas decisões, se você dá para ele links de YouTube, de vídeos, de situações que estão acontecendo atualmente, para ele poder fazer uma sumarização disso. Se você viu um podcast de alguém falando sobre o assunto, e você gosta da ideia que foi passada no podcast, você pode botar o link do YouTube, pedir ele para sumarizar o podcast de acordo com o contexto que vocês estão falando. Vai sair, e aí o artigo não tem... E aí vocês vão entender que, na verdade, quem está construindo o artigo é a gente, com um puta de um auxílio, com um ganho gigantesco, porque a digitação de tudo isso é um sofrimento. Então, vai ficando cada vez mais perfeito e mais rápido para a gente poder fazer isso. Eu prometi que a live ia durar no máximo 1 hora, eu vou abrir 10 minutos aqui para as perguntas que vocês quiserem fazer. Que bom que você gostou, Juliana, que ótimo. Manda aí. Eros, tem alguma pergunta? Querido, não tenho, como você falou que ia ser mais rápido, eu vou ter que sair, mas queria agradecer por você até usar a minha área como exemplo, e é o que você falou, quem vai escrever no final das contas é a gente só vai escrever mais rápido, né? Perfeito, perfeito. Né? Tá usando o carro agora automático, em vez de manual, né? E ter boas ideias, né, cara, para poder artigo. Igual você já veio com uma ideia pronta, excelente. Mas é possível você ir para ela e falar assim, olha, eu atuo na área de direito de família e eu queria 5 ideias para poder escrever um artigo. Se você fala 5 ideias sobre regime de bens, vai vir. Quanto mais específico ainda, melhor vai ficando, entendeu? Então, ela vem com ideias bacanas e você vai fazendo um brainstorm. Então, é alguém altamente especializado em que você vai batendo um papo para poder ir melhorando essas ideias e falar, pronto, agora eu tenho uma ideia extraordinária para o artigo. Manda aí, Fabrício. Não, Cleito, só para saber se tu vai nos disponibilizar esse robozinho. Claro, vou botar lá no grupo agora lá o link para vocês lá, à vontade. Valeu. Tá? Bianca, fez sentido, querida? Super, super, adorei. Encantada Então tá mais uma vez. E mais uma vez, para entender que o ChatGPT você treina igual uma pessoinha mesmo. É tá isso. Conversando igual um estagiário, mas não é um estagiário burro, é um estagiário rápido. Que não erra português, ótimo. Vai colocar lá, não seja um estagiário burro, que evitar. Para você. Que bom. O que você ia falar, Eros? A Bianca já vai colocar ali o que evitar, não seja um estagiário burro, né? Não. Muito bom. Lincoln, vou ver artigos seus em breve aí sobre direito de trabalho. Vamos para cima. Além de artigos, vamos roteirizar vídeos mais técnicos, que eu converso com o meu público de uma maneira mais direta, mais didática no Instagram, mas eu tenho um objetivo de falar de forma mais técnica no YouTube também, com vídeos maiores, mais organizados. E assim, os insights que eu peguei logo no início, eu vou poder aprimorar meus GPTs aqui, que eu estava apanhando um pouquinho com eles, mas agora eu vou conseguir melhorar a funcionalidade dele. Bacana. Fernanda também está na área de direito de família. Manda aí, não, Fernanda. Na verdade, tudo bom? Boa noite para todos aqui. Eu tô aqui, tô assim, embasbacada aqui, desculpe o termo, mas,
Agora, esses robozinhos tipo Joana, Betão, agora o Writing, que você está disponibilizando para a gente, Aham. a gente usa através do seu GPT, eu não entendi isso ainda, não Não, consome não. tokens, por exemplo? Não, por exemplo, então, se vocês utilizarem, não consomem meus tokens, eu, obviamente, não tenho acesso às conversas e os chats que vocês têm, as perguntas que vocês fazem. É um robô que, quando a gente cria, ele, na verdade, fica tipo na Play Store da Apple ou do Google, que você disponibiliza para a pessoa poder utilizar, entendeu? Então, não, E nem aí, me prejudica, e casa de ferreiro tem que ser espeto de titânio, a gente aqui é especialista em produção de dados, nem eu tenho acesso aos dados dos quais vocês conversam aí com esse não GPT. digo nem por Mas isso, é eu pensei. importante, mas é importante. Não, eu pensei na questão, você falou, consome os tokens, então eu falei, mas aí ele vai disponibilizar para a gente e vai ficar sem esses tokens aí para poder usar. Eu fiquei meio perdida nesse ponto. Então, quer dizer, eu posso ir usando eles e configurando os meus com base no que eles já têm de conhecimento, é isso? Exatamente isso, tá? E eu posso ir criando outros, então, depois que eu for administrando essa experiência, adquirindo, eu vou fazendo outros, porque, por exemplo, eu preciso de vários deles, que não sejam burros, como bem lembrou a doutora Bianca ali, falou, não quero estagiário burro, né? Então, porque estou precisando de tudo quanto é tipo de ajuda aqui. Cara, Né? eu tenho vários aqui, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho vários, eu tenho vídeo que me ajuda a roteirizar os vídeos, o Betão, que é conhecido por muita gente, o iTrades de Piti, que ele me dá as últimas notícias mais relevantes aplicado de inteligência artificial aplicado ao direito, a Joana, o Writing, esses daqui são GPTs que eu uso de terceiros, o Consensus, ele faz pesquisas em mais de 200 milhões de artigos acadêmicos. Uma hora vocês acessam isso aqui, ó, o Explore de PTs. Tem GPT para tudo que vocês possam imaginar aqui. Para tudo que vocês possam imaginar. Entendeu? Então, vale a pena fazer uso dessa loja aqui, que para a gente o uso é gratuito. O gratuito, assim, né? Para quem está pagando, não tem quem custo paga, adicional. né? Não tem custo adicional. Tá. Né? Tá. Ô, Juliana, que bom que fez sentido para você aí. Eu vi várias mensagens suas. Fico feliz que tenha sido útil. Antes de a Juliana e eu depois passar para o Fernando também, no final, gente, é claro que é maravilhoso, extraordinário, quase que mágica que funciona tudo isso, mas no final a gente sempre tem que pensar qual é a razão pela qual a gente utiliza a IA. A razão fundamental, tempo. E tempo para que a gente exerça a humanidade. Não é tempo para poder fazer mais coisa também não, que senão todo mundo endoida. É tempo para que você possa sair do seu trabalho mais cedo e dar um beijo no seu filho, dar um beijo na sua esposa, ver mais os seus pais, viver mais a vida. Não é porque eu sei que, principalmente quando a gente fala do mundo tecnológico, todo dia aparece uma novidade, dá o tal do FOMO, né? Fear of missing out, o medo de estar fora de alguma coisa, estar perdendo alguma coisa. Não é essa a intenção, não é a minha e nem a minha com vocês quando eu trato desse assunto. A minha intenção realmente é para que a gente possa ser mais produtivo, tendo mais tempo para realizar nossos sonhos. Não é para fazer cada vez mais sem sentido nenhum, entendeu? Manda aí, Juliana. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Acho que já foi. Fernando? Não, tô aqui ouvindo, tô aqui ouvindo. Ótimo. Não, mas não era uma pergunta, não. Só estava ouvindo aqui quietinha. Realmente foi muito bom poder usar essas ferramentas. E acho que essa constatação que você faz, né, do propósito da gente usar essas ferramentas, que é sensacional. Que eu acho que, assim, cada vez que eu vejo suas lives e a forma que você lida com o tema da tecnologia e do uso dessas ferramentas, mais encantada eu fico. Eu falo, assim, que o jeito que eu vi você conversar com a ferramenta, eu já falei, nossa, que legal, né? Porque, assim, você fala com ela com tanto respeito, com tanta devoção, que eu falei, gente, que legal. Eu acho que, né, qualquer outra pessoa talvez tivesse começado de outra forma, ou vamos lá aí, mas, né, só tá me respondendo Faça errado, isso, não é assim? Entregue E, não, isso, junte isso. exatamente.
Então, E acho que é muito legal. Fico muito feliz de estar fazendo parte desse grupo, assim, de coração. que bom, fico feliz. Juliana, é tanto, obviamente, por ser um perfil mesmo meu, mas também por uma própria recomendação também dos blogs da OpenAI. Sim, Impressionantemente, os blogs dizem que as ferramentas, se você as tratar com educação e etc., olha como é que elas são sensíveis. A resposta sai melhor. E a gente vê com isso aqui, ó, você vê com a entrega, você vê que a entrega sai diferente mesmo. Entendeu? Então é impressionante, né? Fernando, manda aí, meu caro. Grande Cleilton, parabéns aí pela exposição. E Cleilton, eu só não consegui pegar, até porque eu estou no trânsito. Se você pudesse explicar de novo como é que configura esse chat, foi logo no começo que você fez isso, eu te agradeceria. E se você puder disponibilizar também aquele texto como você configurou, para que eu possa configurar de forma personalizada para mim, eu também agradeceria. Fechadíssimo. Então, eu vou copiar e colar no documento de Word, vou botar lá no grupo. E a forma como eu configurei, a live está gravada. Nos primeiros instantes da live, você já vai ver já como é que faz as configurações, Fernando. Porque do meu interesse nessa live foi isso também. Não só escrever artigo, mas para que vocês também pudessem entender como configurar GPTs pessoais para aquilo que vocês queiram. Maravilha. E já vai disponibilizar o link automático. Eu posso chegar em casa e já ver isso. Já começa a escrever, meu amigo. Depois põe lá no Show grupo. de bola. Obrigado, Cleilton. Parabéns Boa, aí. irmão. Valeu. Vanessa, querida, manda aí. Ei, Cleilton. Ei, pessoal, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida contigo. Eu vi você fazendo a produção do artigo por meio do chat GPT de um tema muito recente. Aí eu fiquei na dúvida. Eu sei que a versão gratuita, ela é atualizada só até 2020. Uhum. A paga, ela atualiza em tempo real? Não, aí o que você Como faz? Como é que você conseguiu fazer um artigo com uma informação atualizada? Isso que eu fiquei na dúvida. Porque, por exemplo, eu até fui testar agora de novo para ver se essa informação era verídica. Eu perguntei quem era o presidente do Brasil e consta que é o Jair Bolsonaro. É na 3.5, né? Sai fora da 3.5. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui rapidinho uma última coisa que esse ponto é muito relevante. Quer ver? A inteligência, as informações que a ferramenta paga é até abril de 2023, mas a paga permite que o chat, que a conversa, acesse a internet, compile aquilo que de melhor a gente pedir para ela pesquisar e traz a informação de volta sobre o tema. Então, por exemplo, eu posso fazer essa pergunta aqui direto vou botar qualquer GPT e o próprio Write também está preparado para isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí. Tá, obrigada. O comando que você dá para ele poder ir para a internet é o pesquise na internet. Writing. Pesquise na internet sobre o tema relacionado à recente decisão do STF que trata sobre a mudança de regime de bens separação obrigatória de bens. Aí você vai ver ele fazer isso aqui, ó. Ele foi na internet, pesquisou e me trouxe. Uhum. E aí, para poder validar, ele está me dizendo ainda, ó, qual é o recurso extraordinário e o número, ele está me dando a fonte, ó, tá vendo aqui, ó, a fonte. Se eu clicar na fonte, ele abre o link, entendeu? Entendi. Então ele faz, você manda ele pesquisar na internet, ele traz o conteúdo. É assim que a gente consegue utilizar ela, inclusive, para jurisprudência. Muita gente reclama que, como é que eu faço petição, a gente também vai ter uma live sobre isso, com o ChatGPT, e a informação não é confiável. Pesquise na internet, você pode, inclusive, sugerir os sites, ou você pode pegar os links e falar assim, ó, acesse a notícia ou o conteúdo desse link, dessa informação
para contextualizar com o que a gente está conversando. Pô, ele vai acessar tudo, fazer um compilado e vai sair. A versão paga, Vanessa, eu recomendo demais para o pessoal que está no grupo, porque eu disse que a quantidade de dados e parâmetros que ela trabalha, no final a entrega é a diferença de um cérebro de um rato para um cérebro humano. É muito grande. Uhum. Beleza. Valeu, Pessoal, obrigada. obrigado pelo tempo de vocês. Estamos juntos sempre. Qualquer coisa, põe lá no grupo, sugiram à vontade. Estamos lá. Pois é, meu querido. Valeu. Um abraço.